Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e dessa vez iremos aprender a manipular tabelas dentro do editor de textos da Google, o Google Docs. O meu documento aqui está sem título, então não me lembro se nos outros vídeos eu demonstrei como trocar o nome do documento. Mas para trocar o nome do documento, então, basta que eu clique ali sobre o nome e digite um novo título. Então, vou escrever aqui, manipulando tabelas. Pronto. Feito isso, é só eu clicar fora dentro do meu documento e ele automaticamente salva o novo nome. As pessoas costumam utilizar ferramentas mais complexas e completas para trabalhar com simples tabelas. Por exemplo, pode utilizar o Google Sheet, ou um Excel, ou um Calc do LibreOffice para construir uma tabela simples. Essas ferramentas são ferramentas poderosas para construção de planilhas eletrônicas que fazem cálculos de forma automática e conseguem nos dar alguns resultados. Quando nós só queremos construir uma pequena tabela só para organizar uma informação, não tem necessidade de utilizarmos esse tipo de ferramenta. Nós conseguimos construir essas tabelas dentro do editor de texto e é isso que nós vamos aprender a colocar aqui no nosso Google Docs. Então eu estou com um documento em branco, tá? Então eu vou clicar aqui em inserir, no menu inserir. Eu tenho ali, ó, imagem, tabela, desenho. Nós vamos colocar uma tabela. A tabela, então, eu posso dar um tamanho para ela qualquer. Esse tamanho depois nós podemos inserir mais colunas ou mais linhas. Então, não se preocupem na primeira vez que colocarem uma tabela se errarem esse tamanho. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma tabela de 4x4. E eu vou construir uma tabela de notas, né? Então eu vou ter aqui o nome dos meus alunos e eu vou ter aqui nota, vou escrever em letras maiúsculas, só para diferenciar, nome, nota 1, nota 2, nota 3 e obviamente faltou a nota 4. Então, primeiro recurso, vamos adicionar outra coluna. Então eu posso clicar com o botão esquerdo sobre a coluna ou uma célula da coluna onde eu quero inserir e ele vai, desculpa, o botão direito, e ele vai abrir uma lista para mim. Então tá aqui, inserir coluna à esquerda ou inserir coluna à direita. Então eu vou colocar uma coluna à direita. Observem que ele colocou uma coluna em branco. O mesmo serve para linha. Se eu clicar aqui, ele me dá a opção de inserir uma linha acima ou uma linha abaixo. Então vou colocar aqui nota 4. Nós podemos agora aplicar aqui as mesmas formatações que nós aplicamos geralmente a textos. Então eu vou selecionar a minha linha inteira e vou centralizar. Diferente do que acontece com o texto, que ele centraliza em relação à página, aqui os textos serão centralizados em relação às bordas, a margem ou a margem direita e a margem esquerda de cada uma das suas células, tá bom? Então, vou colocar assim, né? Nota 1 me incomoda um bocado o nome errado. Então vamos centralizar isso aqui também. Já está centralizado, vamos colocar em negrito, então para dar um destaque. Vamos colocar alguns nomes aqui. Então vou colocar aqui Rafael. Vou colocar o nome da Ana. É proposital essa ordem, tá bom? Vou colocar aqui Joaquim. Opa. Tá difícil. Joaquim. Eu vou inserir algumas notas. As notas são aleatórias, tá bom? 8, 7, 6, 6, 5, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Pronto. Então colocamos as notas aqui. Vou centralizar, então vou selecionar
só as notas que eu desejo, vou centralizar as notas, tá bom? Faltou aqui ainda uma linha, vamos inserir uma linha acima para que nós escrevamos boletim. Aí temos ali o nosso boletim ou título para a nossa tabela. Alguém pode pensar, mas ficou ruim. Então nós vamos mesclar essas células, nós vamos mesclar esse conjunto de células para que se tornem apenas uma. Então, como que eu faço isso? Eu posso clicar aqui com o botãozinho direito do mouse e vou lá na última opção, olha aqui, ó. A última que estava aparecendo para mim aqui. Mesclar células. Tá vendo? Seleciona isso e temos uma opção. Então temos lá, centralizado. Então já temos uma tabelinha criada. E podemos agora aplicar cores. Então eu posso selecionar aqui a minha linha de cima, clicar com o botão direito e eu tenho a opção, posso vir aqui ó, em propriedades da tabela. Propriedades da tabela, eu posso trocar a cor de fundo daquela célula. Então eu vou colocar vamos selecionar um azul aqui, tá? Posso trocar a cor da minha borda, então eu vou colocar uma borda vermelha e posso alargar um pouquinho a espessura do traço da borda. Então estava 1 ponto, eu vou colocar 1,5 ponto e vamos ver como fica. Então olha lá, ficou com o fundo azul, tá? E ele aplicou aqui a borda a toda a tabela, bordinha vermelha um pouquinho mais larga. Então eu vou selecionar a minha linha de baixo aqui e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trocar a cor de fundo. Então a cor de fundo agora eu vou colocar um amarelo, tentando não colocar um amarelo muito forte não. E observem agora que eu tenho duas cores distintas. Para as notas, vou colocar um cinza. Vamos escolher um cinza. E para os nomes, eu vou escolher outra cor ainda. Vamos escolher esse azul água aqui, ou um verde que ficou aparecendo para vocês. Então, temos aqui, trocamos a cor de fundo das nossas bordas, da nossa tabela, trocamos cor da linha, centralizamos. Mas observem, a minha planilha não está em ordem alfabética. Aqui estaria fácil de arrumar, né? Joga a Ana, troca a Ana pelo Rafael, depois o Rafael pelo Joaquim. E estava resolvido. Contudo, tem uma forma mais fácil de fazer isso. Tá? Porém, vocês vão precisar instalar um complemento, porque o Google Docs não vem com ele instalado, você precisa instalar. Lembrando, como você está trabalhando na nuvem, ele fica instalado na nuvem, tá bom? Não instala nada no seu computador. Então nós vamos vir aqui em complementos e temos a opção, olha, instalar complementos. Clique em instalar complementos, ele abre diversos complementos para vocês. Tá? Nós vamos procurar esse complemento então, que é o DocTools. Opa, tá tudo em maiúsculo aqui. DocTools. Essa é a primeira opção que aparece, ó, DocTools. Então, clica nela. Ele vai abrir a janelinha, clica no botãozinho instalar. Continuar. Ele vai perguntar a conta que você deseja continuar. Seleciona a conta. Dê permissão. E ele instalou. Ele tem aqui dizendo que instalou o complemento. Fecha a janela, fecha as janelinhas aí. Tá? Então, quando eu clico aqui em complementos novamente, observem que eu tenho o DocTools instalado. Esse DocTools permite então que a gente faça a ordenação em ordem alfabética, que eu troque letras maiúsculas por minúsculas. Então eu vou selecionar aqui só os nomes, olha, Rafael, Ana e Joaquim. Nem selecionei as notas, tá bom? Então eu vou lá em complemento, DocTools. Ou melhor, eu vou selecionar tudo. Opa, fiz besteira aqui. Vamos selecionar todas as opções.
tá? Complementos, DocTools. E aqui eu posso colocar em ordem alfabética crescente ou ordem alfabética decrescente, né? De Z a A ou de A a Z. Então eu vou colocar ascendente. Observem que ele está em execução. Nessa opção, ele vai solicitar então a coluna na qual você deseja ordenar. Então, observem que ele tem a coluna boletim, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Por que isso? Porque lembra quando nós mesclamos a primeira linha? Na primeira célula da primeira coluna, nós tínhamos a palavra boletim. Nas demais células dessa linha, nós não tínhamos nada e nós mesclamos. Então, o que tem lá, na verdade, é boletim, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Por isso, a gente vai deixar selecionado o boletim, que ele representa exatamente essa primeira coluna. Então, observem aqui, ó, Rafael, Ana, Joaquim, tá bom? E eu vou clicar em Sort. Vou deixar ele trabalhar. Tá lá. Então, eu tenho a minha planilha organizada agora em ordem alfabética. Ó. Ana, 10, 10. E observe que ele trocou também, obviamente, as notas. Ele reorganizou. Se eu quisesse do menor para o maior, ou seja, do Rafael para a Ana, eu posso ir lá em complementos, DocTools, Sort Selection Descending. Ele vai executar. Mantenho o boletim selecionado, clico em Sort e ele faz o inverso. Tá bom? Então, espero que tenham gostado, aproveitem a aula e até a próxima.